Bom dia, gente. Muito obrigada pela presença. Uma alegria ver vocês todos aqui no nosso primeiro Papo de Casa do Museu a Casa. Nesse dia de chuva, acho que essa conversa vai esquentar muitos corações. Eu queria passar a palavra aqui para o Edu, que é o nosso diretor executivo. Ele está aqui desde o ano passado, né, Edu? Então, quem não conhece, fica conhecendo agora. Edu, você sabe que você está sendo muito bem-vindo aqui numa casa. Muito obrigado, Regina. Agradeço também a presença de todas e todos aqui. Eu sou Eduardo Sena, diretor executivo do museu, e só queria dar alguns rápidos informes. Nós temos sanitários aqui na parte de trás para quem precisar, e gostaria de lembrar que nós temos aqui a loja do museu aberta para visitação, e faço coro às palavras do Dudu, e também dizer que esse Papo de Casa ele é alusivo à exposição que está em cartaz aqui em cima. Quem não visitou, por favor, prestigie e divulgue para seus amigos e suas amigas, porque esse Papo de Casa, o objetivo dele foi ser justamente o momento de poder falar a respeito da moda brasileira, da sua relação com a cultura popular, mas também ser um momento de celebração dessa exposição, que é uma exposição que celebra o museu, porque trata de duas exposições realizadas anteriormente e procura lançar luz sobre o acervo que está disponível no museu. O Papo de Casa depois está sendo gravado, vai ser disponibilizado no site do Museu a Casa, onde também vocês vão encontrar informações sobre a agenda de programação que nós iremos colocar no ar durante esse ano. Então, por favor, fiquem à vontade para visitar as nossas mídias sociais e nos ajudem a compartilhem essa programação. Passo a palavra para a Regina, então, que vai fazer a apresentação dos nossos convidados e mediar a conversa. Bom, gente, acho que vale uma introdução. Eu não sei se todos subiram para visitar a exposição, mas essa exposição é uma exposição que, embora tenha sido feita em duas datas diferentes, anos atrás, ela é tão atual que a Renata Melão resolveu trazer de volta essas peças que estavam no acervo. E são peças que têm ali nomes de estilistas renomados, né, como o Dudu Bertolini, que foi o responsável curador do projeto Renda-se. Aí a gente trouxe a Chita também, que é a primeira exposição que foi feita, que até gerou um livro sobre o assunto, que vocês vão poder encontrar aqui no nosso museu. E aí eu tenho a honra de partilhar, antes, quem não me conhece, o meu nome é Regina Galvão, eu sou jornalista dessa área de arquitetura, decoração e design. Tenho colaborado aqui com o museu já tem um tempo. Artesanato, arte feita à mão é algo que me comove, me encanta, e eu tenho há muitos anos acompanhado esse desenvolvimento que eu vejo crescer a cada dia, né? Que a gente acha que o mundo industrial ele tem força, mas o artesanal não morre nunca e está cada vez mais presente na casa das pessoas, ainda bem. Então, assim, eu me sinto muito honrada de estar aqui dividindo essa roda de conversa com pessoas tão especiais. Quero apresentar o professor João Braga. Eu tive a oportunidade recente de fazer uma entrevista com ele. É um pesquisador da moda, não só do Brasil, como internacional. Não sei se vocês seguem ele no Instagram, mas se não seguem, comecem a seguir, porque ele sempre traz coisas muito interessantes. A Renata Melão é a fundadora aqui do museu. Há mais de 2 décadas, a Renata vem nessa batalha de valorização do nosso artesanal, trazendo projetos cada vez mais interessantes que envolvem vários estados brasileiros, Nordeste, Sul. Se vocês tiverem oportunidade, vão até a loja para dar uma olhada assim, em tantos projetos que já foram feitos ao longo dessa trajetória tão bonita. E Dudu Bertolini, né, que é um estilista tão querido por todo mundo, conhecido também por todos nós, fundador da Neon, né, Dudu? E essa figura assim que a gente olha e já se apaixona.
Então, eu vou começar a conversa pelo João, que está aqui pertinho de mim. João, eu queria assim, o nosso tema é falar da importância dessa valorização da nossa renda, da nossa cultura popular na moda brasileira. A gente tem nomes ali bastante relevantes, como Reinaldo Lourenço, Glória Coelho, Dudu Bertolini, Adriana Barra, que são Ronaldo Fraga, exato. Lino Villaventura, Walter Rodrigues, né? Então a gente tem ali nomes que têm aí uma força na nossa moda brasileira e que toparam o desafio de trazer, né, de fazer uma roupa com a chita, que é um tecido tão popular. Eu queria que você comentasse assim, qual que é a importância desse projeto, como que você vê esse projeto para a moda brasileira e se você acha que isso é um incentivo para esses novos jovens estilistas. Bom dia a todos. Bom dia, Regina, muito obrigado. Renata, Dudu, já cumprimentei a vários outros aqui presentes, inúmeros conhecidos, alunos, ex-alunos, né, colegas de trabalho, né, como diria Silvio Santos, né? Enfim, enfim, né? Obrigado pelo convite. Eu confesso que eu posso começar da seguinte maneira, já que a Regina quis que eu começasse, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, né? Enfim, a gente sabe desse ditado, né? Mas muito bem, já que a Regina assim o quis, vamos lá, né? Bem, na minha realidade de ser professor, eu tento até ser um pouco didático para que os alunos possam entender determinado conceito, determinada ideia, e também eu vou tentar aqui, né, dentro do que eu tenho como experiência de magistério, né? Eu acho que, em primeiro lugar, poderíamos fazer até uma diferença entre o que é arte, o que é design e o que é artesanato, dentro de uma teorização deste universo. Então, gente, muito superficial, tá? É um tema tremendamente complexo que daria para ser uma enciclopédia só tentando decifrar, esmiuçar o que é um, o que é o outro e o que viria a ser o terceiro, né? Então, a arte, de certa forma, tem uma característica de uma mudança com regularidade, normalmente associada a uma peça única. Enfim, tem essa característica, uma obra, seja uma pintura, seja uma escultura, que traz em si um caráter de um fundamento conceitual, filosófico, que vai dialogar, inclusive, com o ar dos tempos. Eu acho a palavra Zeitgeist importantíssima, que na língua alemã significa o ar dos tempos, o espírito de uma época, para que entendamos os universos criativos em geral, qualquer que seja a área, né? Diferentemente do design, que tem uma característica, o próprio conceito do design só vem a partir de meados do século XIX, com o próprio processo da Revolução Industrial, e, consequentemente, o design vai ter em si, especialmente já no século XX, com Walter Gropius, a característica de uma determinada função, uma forma associada a uma determinada função, e também para suprir uma necessidade de demanda de consumo. Enfim, então, o design traz em si uma inovação, mas tem a característica da repetição. Diferentemente do artesanato, que, por sua vez, não tem tanta característica de mudança para que aquilo não se perca, né, com o passar dos tempos. Pelo contrário, manter aquela determinada identidade, seja um bordado, seja uma renda, seja um trabalho em palha, seja o que for. Então, o artesanato tem essa característica de não mudar. Pode mudar de tempos em tempos, com um novo ponto de vista, ou uma nova técnica que você junta a alguma coisa, mas tem a característica de manter a tradição, para que você passe de uma geração para outra e vá assim sucessivamente passando e, consequentemente, aquilo não se perca com o tempo. Então, no momento em que nós temos duas grandes realidades do Brasil, da cultura brasileira, ambas introduzidas pelos portugueses, tanto a chita quanto a renda, e que faz parte do nosso artesanato. E hoje, como vivemos num mundo que não é nem transdisciplinar, talvez seja interdisciplinar, né? Ou não seja inter, talvez seja trans, eu acho que seria melhor assim, né? Há esse diálogo entre as diversas áreas, um fazer das artes associado, seja ao fazer do artesanato, seja ao fazer do design. Tanto que hoje, no que diz respeito à academia, nem existem mais cursos de artes plásticas, né? Normalmente é curso de artes visuais, porque engloba praticamente tudo, inclusive a própria moda.
mas engloba fotografia, engloba uma série de outras formas de produção cultural. Então, no momento que a Renata tem esse acervo e que o coloca, e o que o torna público de novo, é de suma importância para a valorização dessas áreas. E se, obviamente, se incentiva, se traz duas realidades de Brasil, né, mesmo sendo nomes que têm característica também do design na moda, com produção em série, mas que também percorrem essa possibilidade criativa no que diz respeito à junção, no caso do artesanato, né, com o design, porque normalmente design é de moda, como normalmente as escolas, já que eu tenho uma realidade muito associada ao universo acadêmico, né, e que também tem o viés artístico, porque muitas vezes essas peças são até únicas. E, portanto, Renata, né, e toda a sua equipe, parabéns publicamente, né? A gente se fala eventualmente, né, seja por telefone, seja pelo Instagram, né? Telefone fixo, né, Renata? Telefone fixo. Mas é de suma importância que isso venha à tona novamente. Então, eu assim considero, não sou dono de nenhuma verdade, mas eu tenho direito até de ter uma determinada opinião. Então, Regina, tá? Isso que você fala, que você me perguntou, é a importância da manutenção, a importância da preservação de uma determinada identidade cultural para que isso não se perca. E hoje, mais do que nunca, com os valores contemporâneos, até mesmo associado à sustentabilidade, lembrando que sustentabilidade não é só uma questão ecoambiental. Quando se fala de sustentabilidade, as pessoas imediatamente lembram nisso, que talvez o senso comum assim entenda e que talvez seja a porcentagem maior da preocupação. Mas sustentabilidade se baseia em 4 pilares. É o ecoambiental, é o social, é o cultural e é o econômico. E isso mantido por uma iniciativa privada, como é o caso da Renata, ou por uma política pública. Então, faz parte do contexto contemporâneo de valorização das nossas referências, das nossas raízes. Como é bom ouvir o João sempre, gente. A gente fica assim, né? É. Os olhinhos brilham. Como a gente aprende, não? Renata, então passo agora a palavra para você e eu queria que você contasse um pouco como foi a ideia dessas duas exposições, que você introduzisse um pouco esse assunto, né? Tanto essa experiência com a Chita como com a Renda-se. Alô? Quando nós lançamos o livro da Chita, que eu não me lembro exatamente o ano, mais perto, e aí foi que eu pensei em fazer essa exposição, porque a Chita era usada principalmente no Nordeste e é uma característica da identidade nacional nossa. A gente não vê a nossa Chita, chitão, com esses desenhos e tudo mais, em lugar nenhum do mundo. E, apesar dela ter vindo da Índia, muito diferente do que é apresentado aqui no Brasil, navegou pela Europa, França, Inglaterra e chegou no Brasil. E adquiriu esse formato dessas flores lindas, enormes. E eu sempre fui apaixonada por esse tecido, que não é um tecido bom, porque ele é bem rústico. E aí foi que eu tive a ideia de fazer para essa exposição, para chamar atenção sobre ela. Porque, inclusive, quando a gente foi fazer a pesquisa em Recife, no comércio de Recife, perguntamos, e a Chita, como é que é? Vende, não vende? Olha, até começar a televisão, todo mundo vestia a Chita. Depois da televisão, o uso é outro. Eles fazem capa de sofá, toalha de mesa, uma opção de coisas para enfeitar a casa, mas a roupa já não existe mais. Então, foi assim uma dedicatória mesmo, né? Uma homenagem à Chita. Já a Renda teve outra pegada. Teve a pegada dos estilistas, que são designers, juntamente com os artesãos. E nós escolhemos quase todos os tipos de chita para poder trabalhar. De renda, né? De renda,
para trabalhar, e vocês vão ver lá em cima, nas televisões, as associações que fazem esses vários tipos de renda. E aí convidei Dudu novamente, mas agora, aí ele teve muito trabalho, porque ele pegou e foi com... primeiro, depois você conta. Mas, enfim, contei com a fabulosa amizade e comportamento e vontade de fazer esse trabalho. E Dudu foi a campo, depois ele vai contar a experiência dele. Mas eu achei muito interessante e achei também que valorizava perante as artesãs fazerem umas coisas desse tipo que elas nunca tinham feito. Então, os vestidos estão em cima para a gente poder visitar. Dudu, você sabe que eu acabei editando vários dos vídeos que você fez e que estão na exposição. Então, eu fiquei assistindo aquelas mulheres, né, interagindo com você, com alguns estilistas também que tiveram a oportunidade de viajar até essas cidades, e vi como aquele papo fluiu tão gostoso, né? Como você conseguiu, de uma forma muito suave. Acho que assim, isso é um mérito dos designers que sabem entender que eles vão lá para uma troca de saberes e não vai impor nada. E isso está muito presente nos vídeos que eu assisti com você. Então, eu acredito que tenha sido uma pesquisa muito fascinante. Tem vários momentos ali que depois eu quero recuperar com você, mas acho que nesse começo você podia contar um pouco como é que foi essa experiência de percorrer o Brasil atrás das nossas rendas. Bom, gente, primeiramente não posso deixar, queria agradecer a presença de vocês nesse sábado de manhã, ver essa sala cheia, né, de tanta gente interessante, interessada. Obrigado pela presença, dos meus, né, companheiros de mesa também, são, né, pessoas tão especiais para mim, fico muito contente de estar aqui. E, Renata, todos os nossos encontros, desde o primeiro, parece que só tudo que saiu dali foi poesia, foi fomento, foram construções muito positivas. Então, a história do museu faz parte da minha história também. Eu fiquei muito emocionado com essa reedição, né, lindamente curada pela Renata e pela Sônia Kiss, que estão aqui com a gente. E eu fiquei pensando, né, 20 anos atrás que nós fizemos a exposição da Chita, em 2005, e 10 anos atrás que nós fizemos a exposição das rendas, em 2015. E a gente se vê nesse momento aqui, e o que mais me emocionou é pensar como hoje essa exposição faz mais sentido que nunca. A gente pensar, desculpa até que eu, né, fiz essa introdução, acho que necessária, mas como foi importante no momento em que a gente luta para que a moda seja mais ética, mais verdadeira, para que ela valorize o que é nosso, para que ela valorize a nossa cultura, os nossos saberes, a nossa ancestralidade artesanal, né? E que tanto em processos quanto em resultados, né? E aí quando a gente olha para esses looks, né, feitos com essa excelência, looks feitos para durar e para atravessar os tempos, né? Parece que todos esses valores que a gente busca na moda contemporânea estão contemplados dentro do processo e do resultado dessas exposições. E essa expedição, essa aventura de fazer essa exposição foi das mais fantásticas da minha vida. Eu assistindo os vídeos de novo, eu ficava super emocionado, lembrando desses momentos. Foram 3 anos, gente, de pesquisa, né? Quando que a gente faz um trabalho de moda que a gente tem a chance de ter 3 anos para ver um resultado num mundo que se acelera cada vez mais, né? Porque inicialmente eu fiz uma expedição para levar os projetos até as rendeiras e depois a gente foi para ver no meio do caminho como os looks estavam ficando e ter um feedback delas dentro desse processo. E claro, né, que não era sobre as peças, era sobre essa trama humana que se desenhava ali por trás, né? Poder conhecer as cidades, os lugares, as famílias, a importância que aquela arte, que aquele artesanato tem para elas, realmente foi muito, muito especial. E o que eu acho que é o mais lindo, né, do trabalho do museu e que fala diretamente com essa curadoria
que fala muito bem com essa linda introdução que o João trouxe para a gente, né, é entender, quando a gente vai falar sobre o artesanato brasileiro e a demanda que a gente tem para que ele se mantenha vivo, né, para que ele continue a existir, né, a gente está falando realmente de uma característica de preservação, né, e é até muito curioso que quando a gente vai chegando nesse mundo super tecnológico e avançado, às vezes a gente percebe que as novas gerações não se interessam tanto em fazer, né, a renda como elas se interessavam antes. É quase como o processo depois que a TV chegou, não usam mais o vestido de chita, né, num outro recorte. Mas aí quando a gente chega com um projeto como esse, a gente está ali, de fato, para preservar essa técnica, para reverenciá-la e para reverenciar essa artesã. Só que, através do design e da criatividade, a gente é capaz de levar esta técnica, ainda que a preservando, a novos horizontes, a novos territórios. Que a própria técnica, que nós mesmos, que as próprias artesãs não sabiam que seriam capazes, que seria possível, né, maximizar essa técnica, esse olhar, esse design. E aí a gente começa a trazer, né, esse artesanato, essa arte, essa técnica para um território da contemporaneidade, do desejo, né? Usando dessas ferramentas, essa engrenagem que a moda tem para valorizar esses saberes ancestrais. E muitas vezes elas também não tinham a chance de dedicar tanto tempo a um projeto tão grande como fazer um vestido conceitual. Ainda que mais elas possam ter essa vontade, né? Isso é de um custo, de um tempo e de uma... a gente criar esse contexto para que essa ousadia seja possível, né, foi muito especial. E realmente a gente tem alguns vestidos ali na exposição que tomaram mais de um ano de manufatura para poderem ficar prontos. E a própria surpresa delas, quando elas viram os looks prontos ao longo do processo, é realmente muito gratificante. Eu acho que um dos momentos mais especiais foi em Divina Pastora, né, no interior do Sergipe, onde eles fazem essa renda fantástica, a renda irlandesa da Divina Pastora, né, que é de um preciosismo, né, patrimônio imaterial da nossa cultura. E eu levei a Carô, estilista da Mapô, para fazer ela seria uma das parcerias dessa renda. A Carô é uma estilista artesã muito dedicada também, e ela fez uma imersão ali com as rendeiras, para não apenas colocar a renda sobre, né, a superfície, sobre o look dela, mas para, de fato, propor um novo riscado, um novo desenho, para fazer uma imersão dentro da técnica. Então ela pegou os desenhos tradicionais, né, que elas costumam fazer, que são florais, arabescos, e transformou num desenho gráfico, colorido, maravilhoso, meio listrado, meio geométrico. As rendeiras meio riam quando elas estavam fazendo. Isso aqui não vai dar certo. Será que isso aqui vai ficar... Ou já se viu fazer a renda assim dessas cores, né? Elas iam ali investigando, mas instigadas. E quando elas viram o resultado potencial que isso podia ter, aí a gente vê como isso gera uma transformação para todos nós, né? Para elas que estão fazendo, para nós que estamos assistindo e também num âmbito mais coletivo, mais amplo, para preservação, manutenção e expansão desse patrimônio cultural maravilhoso que é o nosso. É muito bom você trazer esse episódio, porque era um que eu queria comentar mesmo. No vídeo, a gente vê ela propondo, né, olha, eu não queria que vocês continuassem fazendo flores, eu gostaria que vocês fizessem algo mais geométrico, que vocês puxassem, aí aquele pessoal todo olhando bem desconfiado, né, e aí tem uma hora que eu acho que a líder do grupo fala para vocês assim, olha, ainda bem que vocês vieram aqui, viu? Porque se eu tivesse que fazer isso aqui, não ia dar certo. Então, assim, aquela resistência inicial, mas que depois você percebe como elas ficam gratas pela possibilidade de você trazer. Muitas delas nunca tinham feito vestidos, né? Nunca tinham usado a renda em roupa. Então, me chama muita atenção esse vestido da Mapô, inclusive, é um dos que eu mais gosto da exposição, e eu queria até que o João falasse sobre isso, porque quando você fala, né, do preservar ali, mas ali a gente preserva, mas a gente inova,
porque a gente traz um outro formato, um outro contexto para a renda. E eu vejo isso, João, cada vez mais presente nessa parceria entre designers e artesãos. Eu percebo, por exemplo, que existem muitos trabalhos que se usa a técnica ancestral, mas numa outra configuração, de uma outra maneira, que ela possa ter uma penetração maior em outras localidades, em lojas de decoração. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, né? Porque a gente preserva, mas a gente pode inovar também. Eu vou só fazer um parênteses, porque, João, o que você trouxe no começo sobre essa tríade da arte, do artesanato e do design, né, como ele permeia justamente o lugar da preservação com a inovação. Então, foi muito perfeito, assim, pontuar essa tríade. Palmas para o Dudu, porque ele não foi aplaudido. A Regina falou imediatamente, não deu nem para o público presente se manifestar, né? Mas, enfim, eu acho que isso é uma realidade de fato. No século passado, tá? Tem gente aqui que já é deste século, né? Os jovens aqui, né? Mas no século passado houve uma exposição para valorizar as questões da cultura brasileira, que eu acho que o nome, que virou um belo de um catálogo, é muito interessante, né? Que se chamava Tradição e Ruptura. Eu acho que essas duas palavras formam um conjunto, tá, muito importante nesse aspecto. Então, você mantém a tradição, tá, do ponto de renda, do artesanato, da mão de obra qualificada de determinados grupos, isso falando da renda, tá, que poderia ser qualquer outra prática de ordem cultural, mas, ao mesmo tempo, com uma inovação. A técnica não se perde, mas um olhar mais apurado de acordo com o novo gosto, com a nova realidade social, cultural, né, é importantíssimo. Então, ao mesmo tempo, mantém a tradição, mas a ruptura da inovação. Tá? E com isso, tá, nós temos esta realidade de fazer uma associação de áreas, porque lá vou eu na minha mania de ser professor, né? Não só mania, como de fato sou, né? Porque, sob a ótica cultural, até dentro de uma visão um pouco mais clássica, nós temos, né, a cultura erudita, a cultura científica, a cultura popular e a cultura de massa, que hoje fala-se muito mais indústria cultural. Tá? Enfim, então, a cultura científica, conhecimento sobre medicina, sobre engenharia, sobre qualquer outro ponto que envolve uma pesquisa de ordem científica para chegar a uma conclusão com comprovações que legitimam aquilo exatamente ali. Enfim, a cultura erudita envolve mais uma questão das tradições dentro de estilos, sejam arquitetônicos, estilos artísticos, uma erudição do conhecimento da própria história, do processo da própria história. A cultura popular é exatamente neste sentido de trazer alguma coisa que vem do povo, das tradições folclóricas, das tradições regionais, dos fazeres manuais específicos dessa ou daquela região, seja um ponto de vista micro ou que seja um ponto de vista macro. Falamos das rendeiras de Santa Catarina, mas das rendeiras do Ceará, das rendeiras do Piauí, mas tanto, né, qualquer um desses nomes ou qualquer outro estado é o Brasil, é uma visão macro. Né? Enfim, então, a cultura popular tem esta característica até de manter alguma coisa que normalmente é excluído da cultura erudita para que seja inserido como um determinado ponto de vista, até mesmo classes socialmente menos privilegiadas, né, mantendo a sua postura de identidade pessoal e, por extensão, social, para que aquilo novamente não se perca. Né? E uma outra coisa, a cultura de massa ou indústria cultural, como normalmente se fala, é quando você usa dessas especificidades, em especial a própria cultura popular, e traz isso como uma realidade que vai estar associado a um ganho numerário, digamos assim. Por exemplo, carnaval. Carnaval é cultura popular, sem dúvida alguma, a maior expressão do Brasil. Mas no momento em que você paga por uma fantasia,
para sair na escola de samba, que você vende, no meu tempo era LP, depois passou a CD, né? A ser CD, com os sambas de enredo das escolas, que você paga um ingresso para ir ao sambódromo, para poder assistir, aí já vira, né, indústria cultural, associada às outras áreas específicas, que pode ser essa indústria cultural, uma indústria erudita, uma cultura erudita e até mesmo uma cultura científica, né? Enfim, então isso tudo eu acho que tem esta interface, esse diálogo que não dá mais para separar. Ele está totalmente associado e dependente um do outro, né? E quando nós falamos, seja da arte, seja do design, ou seja do artesanato, com as suas especificidades e os seus respectivos pontos em comum. Tem uma coisa muito interessante que hoje nós costumamos falar design, 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 né? É até uma postura nossa associada a uma espécie de colonização. Nós preferimos palavras em língua estrangeira do que o nosso próprio português. Enfim, é uma realidade que aí daria um papo, uma outra mesa que seria não só 2 horas, mas uma tarde inteira, né, Renata? Enfim, a gente fica, né? Enfim, 4 horas, nossa, mas está começando agora, né? Enfim, e aí, né, quando se trouxe essa ideia para o Brasil, desta produção com esta característica do design, isso foi introduzido inicialmente em 1962 no Rio de Janeiro, na ESD, Escola Superior de Design Industrial, que era o nome que recebia. Enfim, daí, na época era o UEG, Universidade do Estado da Guanabara, ainda nem tinha sido feita a fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio. E dessa maneira, né, o Roais, aquele do dicionário, ele lutou com todas as forças para que isso se chamasse no Brasil Progética. Olha que nome ótimo. E Dudu falou inúmeras vezes projeto, projeto, projeto. É você idealizar, projetar, até de uma maneira gráfica, para que aquilo possa ser produzido materialmente, né? Enfim, né? O Progética não venceu, mas pelo menos ficou com o nome Desenho Industrial, né? Enfim, né? Mas agora nem desenho Estava gostando industrial, mais de Progética. Progética, não é chique? Estou achando que eu vou adotar, gente. Muito chique, Progética. Progética, né? E hoje nós falamos... Nem mais falamos desenho industrial, costumamos falar design, né? Tudo, para absolutamente tudo. Não é só o design das rendas, dos calços. Sim, design de sobrancelhas. Não é mais iluminação, é light design, né? Você não é mais uma boleira, você é uma cake designer, né? Enfim, designer, né? E assim nós temos esta realidade, né? Mas isso, veja, já é a cultura popular fazendo esta interface e dando novas respostas ao atual ar dos tempos. Então, eu vejo isso como tradição e ruptura. Faz-se necessário, no meu ponto de vista. Professor, existe um contraponto nessa exposição entre o popular, que é a chita, e o erudito, que é a renda. A gente pode colocar assim, por exemplo? Renata, também. Uma coisa não anula a outra. Imagine, tá? A renda também é popular. A renda também o é, tá? E que ambos, repito, foram introduzidos pelos portugueses, tanto a chita quanto a renda. Eu acho que já tivemos, durante a exposição, lembro de uma mesa exatamente aqui, né? Enfim, a questão da renda é muito interessante, né? Não existiam rendas antes do período do Renascimento. Então, vocês podem ver pela história da arte, que é o grande documento visual, não existia fotografia, né? Então, as pinturas, as esculturas, o que quer que fosse, né? Os excessos de bordados das roupas da Idade Média, da Baixa Idade Média, enfim, alguém tem a ideia de cortar onde não tem um bordado. E aí você faz um furinho, um furadinho naquela determinada roupa, né? Enfim, né? Com esta visualidade de um tecido furadinho, né, vai-se ter a ideia de fazer renda. Porque renda pode ser aquilo que você recebe como um trabalho, mas pode ser, né, este tipo de tecido que é um ponto no ar, como o francês costuma falar, ponto en l'air. Ou seja, o bordado você precisa de uma base têxtil. A renda não. Você faz, tem tanto a renda de agulha, que um crochê é uma renda de agulha, sem dúvida alguma, e tem a renda de almofada, que normalmente nós chamamos aqui de renda de biurro. Mas você precisa de um suporte para poder fazer o trançado. Enfim, então começaram a inventar pontos,
fantasias para poder fazer essa tal renda. Tá? Então, imagine, tá? Qual a técnica? Uma técnica que é muito mais antiga, tá? Que poderíamos até citar como referência bíblica, a técnica de fazer redes. As redes são pontos vazados, as redes de pesca, seja pesca marítima, pesca fluvial, enfim, então a água sai e o peixe fica. Então, a técnica de fazer esses pontos abertos, esses pontos vazados, faz com que você comece a desenvolver esses pontos com motivos diversos, motivos normalmente florais, motivos com aves, enfim. E isso deixou inúmeros países europeus tremendamente ricos, mas muito, porque as pessoas patenteavam. Imagine, por isso que temos renda, né, de Flandres, renda de Veneza, tá? Renda de diversos outros lugares aí, né? Valenciana e renda de Calais, e patenteavam para que aquilo não fosse, né, copiado por outra pessoa, né? E dessa maneira, né, chega ao Brasil com os portugueses, né? Como eu fiz aquele texto, né? O mar que nos separou foi o mar que nos uniu, o mesmo mar que nos uniu. Então, pelo Atlântico, os portugueses aqui chegaram e trouxeram essas técnicas, normalmente com freiras e até mesmo pessoas associadas à caridade, porque não existia a profissão de enfermagem. Normalmente eram as irmãs de caridade que vinham para cuidar dos doentes e traziam esses ofícios manuais que, de certa forma, tornaram-se ofícios femininos. Então, elas traziam e ensinavam as pessoas daqui. Tanto que em Portugal há um ditado que diz assim: onde há redes, há rendas. Então, a partir do Renascimento, a renda passou a fazer parte deste universo. Enfim, e chegaram aqui, assim como a chita, que a chita, por sua vez, chega a Portugal via Índia. Agora, nós precisamos entender também esses motivos multicoloridos, com flores bem grandes, que é a característica da chita e do chitão, que vai ter uma largura maior na nossa indústria têxtil. Bem, eu sou apaixonado por etimologia, né? E a palavra chita vem de chitra, em sânscrito. Sânscrito é a raiz de todas as outras línguas. Não vou dizer nem que seja o tronco, é a raiz mesmo, tá? E chitra, em sânscrito, quer dizer imagem, desenho, ou seja, e vale lembrar que a Índia teve uma influência na sua cultura, na sua formação, dos persas, e os persas são altamente ornamentados, com aqueles florões imensos. Então, da própria Índia, que aí a gente entraria hoje dentro da apropriação cultural, que é outro assunto a ser debatido também, recebe essa influência da Pérsia, que chega em Portugal e que chega por rebatimento aqui, mas criamos a nossa identidade, demos as nossas respectivas soluções. E no que diz respeito à renda lace em inglês, agora eu acho o máximo o nome da palavra renda em língua francesa, que é dentelle. Dentelle. Vem de dent, que é dente em francês. Por que razão? Como se eu pegasse um pedacinho de papel e mordiscasse com o dente. O papelzinho não vai ficar todo furadinho? Enfim, então a renda não é toda furadinha, é uma coisa, né, com essa característica de ser com a aparência do mordiscado. E, consequentemente, temos os tecidos vazadinhos, né? E, obviamente, criamos as nossas identidades visuais da renda, obviamente, vários pontos, né? E também da própria chita. Que delícia, gente, de ouvir. Só complementando, João, creio que da outra vez, quando a gente fez a fala aqui, né, essa ideia, né, da renda ser este não tecido, né, de ser esse tecido feito no ar. E aí você trazia, né, que eu amei, sempre levei para mim essa analogia, essa metáfora das rendeiras serem as aracnes, delas serem as aranhas que tecem, né, essa teia, né, que é essa ideia desse... E essa imagem é muito linda, assim, né, das aranhas que tecem essa teia. Pois é, né? Isso é muito interessante. Lá vou eu, né? Posso falar? Lógico, estamos aqui para isso. Na mitologia grega, nós sabemos que Palas Atena é filha de Zeus, né? E que ela nasceu da cabeça do próprio pai. Aí a história anterior é muito longa para até chegar, né, o porquê que ela nasceu da cabeça do pai, né? Enfim, se ela nasce da cabeça do Deus entre os deuses, ela é responsável para ensinar
tudo aos seres humanos. Não só um conhecimento, que nós podemos chamar de gnose, um conhecimento técnico de alguma coisa, como também as práticas muito mais virtuosas do que as práticas viciosas. O vício a gente aprende em 2 tempos, a virtude é bem mais difícil, diga-se de passagem, né? Enfim, então caberia a Palas Athena ensinar tudo, absolutamente tudo aos homens. Então, se o ser humano, de acordo com a mitologia grega, sabe arar a terra, plantar, colher, armazenar em silos, fiar, tecer, né? Fazer... Acabei com a pilha ali do microfone, né? Então, tudo que o ser humano sabe fazer, né, é porque Palas Athena ensinou, né, sob essa ótica, né, mitológica grega. Certa vez, Palas Athena soube que lá pelo interior dos Balcãs havia uma pessoa que fiava e tecia maravilhosamente bem. Esta moça chamava-se Aracne. Os deuses não morrem, eles se transformam. Palas Athena se transforma de uma maneira como ela não era conhecida, numa senhora, inclusive, vai até essa moça, que é a Aracne, que ensinava um grupo de moças a fazerem, né, os seus respectivos trabalhos manuais, né, em especial relacionado à tecelagem. É assim que o grego explica a questão da tecelagem, né, sobre a ótica mitológica. E nisso, né, Aracne era uma pessoa muito prepotente, muito arrogante, né, e precisava aprender a maior de todas as virtudes, não as virtudes raras, mas as virtudes comuns, que é exatamente a humildade. E caberia a quem ensinar? Palas Athena. Muito bem. Então, nisso, Aracne vira e fala assim: por que eu sei tecer, fiar e tecer melhor do que Palas Athena? E essa velhinha, senhorinha, estava lá, né? Ela vira assim: minha filha, não fale assim, né? Palas Athena foi quem te ensinou a fiar e a tecer. Respeite-a, ela é uma deusa. Ah, minha senhora, fique quieta, vai ensinar isso para as suas filhas, para as suas netas. Eu sei fiar e tecer melhor do que Palas Athena, sim. Peitou, né? Enfrentou a própria deusa, né? Nisso, Palas Athena fala: ah, então você sabe fiar e tecer melhor do que eu? Vou lançar um desafio. Cada uma de nós vai para um canto, fiar e tecer, e vamos fazer uma tapeçaria. Enfim, cada uma foi para um canto, né? E começaram a trabalhar, né? As moças reconheceram Palas Athena como uma deusa, que ela se transformou como era conhecida, fizeram uma reverência, enfim. E aí cada uma foi para um canto, né? Enfim, né? Que Palas Athena não me ouça. Vou falar bem baixinho, né? Mas Aracne, que Palas Athena não me ouça. Aracne fiava e tecia melhor do que Palas Athena. Um fio muito mais fino, um fio muito mais resistente, um ponto encantador, né? Enfim, findado o prazo, mas ela era arrogante, né? Palas Athena apresenta uma tapeçaria linda, ressaltando as virtudes dos deuses do Olimpo, já que o tema Aracne tinha estabelecido que era, né, o próprio Olimpo, a residência dos deuses gregos, né? Conclusão: nossa, que trabalho lindo, maravilhoso, né? Chegou a vez de Aracne apresentar o trabalho. Um trabalho muito mais bonito, melhor feito, lindo, um ponto impecável, né? Só que ela, na temática que era o Olimpo, ela ressaltou os vícios dos deuses do Olimpo. Novamente, né, cutucou Palas Athena, acho que não foi nem com vara curta, foi com palito de fósforo, né? Porque ela era uma deusa, né? Nisso, Palas Athena ficou tão furiosa, que ela pega aquela tapeçaria e estraçalha, né? Aracne ficou com medo e saiu correndo, e Palas Athena correndo atrás. E Aracne corria e Palas Athena corria atrás. Quando ela viu que não teria mais chance, né, ela falou assim: não vou deixar que Palas Athena me mate. Quem vai me matar sou eu mesma. Ela, ainda envolta naqueles fios com os quais ela tinha acabado de tecer, ela faz uma forca, e quando ela está pendura numa árvore, quando ela está pulando para se matar, Palas Athena chega e fala: não vou deixar que você se mate. Vou te rogar uma praga, vou te transformar num animal, você vai passar o resto da sua existência dependurada, fiando e tecendo, e quem encontrar o teu trabalho vai destruir como eu fiz. E transformou Aracne numa aranha. Não é à toa que o nome científico das aranhas é aracnídeo, né? E, consequentemente, foi assim que o grego explica o processo de tecelagem, observando as teias de aranha e, consequente, que inclusive é vazada, os ninhos dos pássaros, que passam um galinho por cima do outro, e você tem a ideia daquilo que nós chamamos aí de tecido, entremear
um fio, alguma coisa Lindo com outra. isso, né? que E aí... Você é professor, você já fez teatro? Não, Ah, podia. Tá é o ótimo. púlpito da sala de aula. Conclusão, né? Quando o Dudu fala as verdadeiras aracnes, né? Obviamente que é uma metáfora para dizer dessas pessoas que têm uma habilidade manual incrível em tecer, né? Como assim o era da aracne, né? Mas desobedeceu Palas Atena, foi pagar, né? Por isso. Muito boa história. Maravilhosa, não conhecia. E eu acho que de uma das falas que vocês trouxeram aqui, né, João, você falou da vinda da renda pelos portugueses. E, na verdade, a gente fica muito impressionado com a diversidade de rendas que o Brasil tem. Em diferentes estados, né, Dudu? Você presenciou bastante isso. Então, assim, é uma riqueza cultural muito grande e que você pôde levar isso para alguns estilistas que eu acredito que não conheciam todas elas. E a gente falou muito aqui como foi essa relação sua com os artesãos, mas eu queria também que você trouxesse um pouco como é que foi essa experiência com os estilistas, né? E o que eles trouxeram depois dessa experiência? Isso é verdade. Bom, foi muito legal porque realmente, né, eu acho que o maior desafio, né, da curadoria do Renda-se foi justamente essa interface, né, não apenas com as comunidades rendeiras, né, comunidades artesãs, mas com os estilistas também. E eu posso dizer que eu mesma, né, enquanto curador, e nessa investigação aprendi muito, né, sobre essas diferentes tipografias. E eu acho que a imersão nessa técnica e nas especificidades de cada uma é que realmente deram a riqueza, né, desse resultado. E eu acho que também tiveram diferentes envolvimentos, né? Acho que tiveram designers que mergulharam, né? Estilistas, né? Já viraram designers também, os nossos designers, de modo que mergulharam, né? Assim, na técnica, entendendo como poderiam romper preservando, né? E outros que talvez as próprias comunidades, eu e as comunidades é que, de alguma forma, solucionamos e transpusemos as ideias, né? Então, trago de novo o exemplo da Mapô, que acho que fez a imersão mais profunda, né, dentro da técnica. Eu mesmo, por exemplo, me encantei porque, além de curador, eu também era um dos designers com a minha marca, com a Neon, né, que estava ativa na época também. E nós escolhemos a renda Labirinto, feita no interior do Ceará, na região de Capuí. Até existe também uma polêmica, por assim dizer, em relação à renda Labirinto, porque ela parte de um linho e ela é desfiada, né, para se criar essa tela e depois ser preenchido com desenho. E, a princípio, tudo que já parte de um tecido pronto é mais considerado bordado do que renda, mas ela também agrega muitas características de uma renda. O Labirinto, ela consegue ficar ali nesse limite. É uma renda maravilhosa também. Oi? Toda a dentelle dela é toda mordiscadinha, né? É uma técnica maravilhosa. E ali, descobrindo também, entendendo mais, foi onde eu e a minha sócia, né, Rita Comparato, a gente teve a ideia de tramar as fitas de cetim pelos buraquinhos do labirinto. Né? Que até então, confesso que eu também não vi outras pessoas fazerem isso. Acredito que, né, o mundo é muito plural, pode ser que outras pessoas já tenham desenvolvido também essa técnica, mas nós ali naquele recorte, e elas, as rendeiras, nunca tinham pensado nisso. Então, e aí a gente conseguiu colorir a renda preservando a sua característica, né? Já a Mapô, ela colocou a cor nos sotaches e na própria renda. A gente coloriu como se tivesse uma tela de arco-íris por trás da renda, o que criou um diálogo, sendo que a estampa era o nosso forte. Então, como é que a gente vai estampar esta renda preservando as características dela, né?
Então, bonito foi ver como cada diálogo surgiu. Se você pega, por exemplo, o Lino Villaventura, também, assim como a Casa Museu, é um estilista que sempre resgatou e valorizou o artesanato brasileiro e fez do seu design uma ponte para impulsionar e expandir seus territórios. Então, desde o começo, quando o Lino entrou no São Paulo Fashion Week, ele fez alguns desfiles bem icônicos. Ele continua preservando um trabalho de ateliê e de manualidades fantástico, mas ele tinha mais forte ainda trazer as rendas. E ele sempre fez isso com Dona Perpétua Martins, que é fabulosa, que é uma diva, uma rendeira maravilhosa, que é uma mestra da renda filé de Fortaleza. Então era muito bacana, porque eles tinham um longo lastro de história, né? Sim, ela fala até para ele, faz muito tempo que você não faz nada com a filé, né? E aí ele vai lá e topa o desafio. E como é a característica dos dois, que tem um humor mais ácido, o Lino, que já é mais cortante, ela também, então é legal que tinha até uma certa provocação. Eu, do meu lado, estava esperando um look coloridíssimo, tá? Que eu estava contando com o Lino falou, não, vou fazer só filé branca. Aí, só que entregou o filé branco mais maravilhoso. E aí você via como, né, aquela trama remontava a história deles e uma intimidade, né, com a técnica, num lugar, voltando para o começo da nossa tríade, né, arte, design e artesanato, eu realmente acredito que iniciativas como essa horizontalizam, né, esses conceitos, e a gente também criou uma percepção na nossa cultura contemporânea de que o artesão está aqui e o estilista está aqui, ou que o designer está aqui. E é justamente o contrário, né? A gente entende que em valores, talentos, pesos, medidas e demanda de reconhecimento, é assim, o artista, designer, artesão, né? Todo artesão é um artista, né? Mas nem todo estilista é um artesão. Então, palmas ainda para o artesão, né? Que tem esse olhar. Aí, quando a gente pega, por exemplo, uma relação como a do Walter Rodrigues, com as rendeiras de Bilro, dos Morros da Mariana, lá no Delta do Parnaíba, no Piauí, nosso menor litoral do Brasil, um lugar super maravilhoso, específico, com as rendeiras que fazem essas aracnes, vou te falar, ali aquelas aranhas trabalham com uma delicadeza. E antes de tudo isso, tá? Anos antes eu diria 15 anos antes da gente fazer a exposição das rendas, a Casa Museu já estava, o Museu A Casa já estava mais uma vez pioneiro, promovendo a parceria do Walter Rodrigues com as rendeiras dos Morros da Mariana, e apresentaram isso no São Paulo Fashion Week, tá? Com uma exposição maravilhosa, com cenografia do Bijari maravilhosa, que estava assim, foi incrível. E já estava trazendo essa relação de moda, design, o entendimento do quanto a moda pode impulsionar, elevar, romper e preservar, né? Então a gente via, ali foi um resgate lindo para elas, por exemplo, voltar a ver o Walter. Fazia um tempo que eles tiveram uma continuidade, na verdade, no projeto, mas 15 anos haviam se passado, o Walter já nem estava mais com a marca, eu acho. Mas a gente o convidou porque ele tinha um pioneirismo ali. Então foi lindo ver os resgates e relações, né, que se estabeleceram entre cada uma dessas comunidades, né? E, Dudu, acho que vale falar também nessa experiência com o Walter, que ele usou pela primeira vez, que foi uma novidade para elas, a renda preta, né? Que foi preto. Então, assim, ele trouxe uma coisa que foi total... Exatamente, uma tradição com ruptura, porque elas nunca tinham imaginado fazer uma renda no preto ali. Que era mais difícil para elas, porque o branco as ajuda na questão da visualização, né? O preto ele é mais difícil, mas ao mesmo tempo, imediatamente o preto, que tem esse atributo que fala tão bem com a moda, né? Com essa imponência, com essa rebeldia que o preto tem. Então, impressionante que ao escolher a cor, né, isso já criou uma distinção. Aí tiveram outros designers, por exemplo, a Adriana Barra, que ela sempre teve uma característica de fazer estampas digitais muito complexas, tá? E a Adriana, nesse caso, acho que não conhecia tanto também da renda, ela falou, olha, quero fazer essa estampa na renda. Quando a gente olhou, falou, como que isso vai se resolver? Aí já era o contrário. Falou. Aí eu sentei com elas, a cara delas quase caiu para trás, lá em Camalaú, no interior da Paraíba, que era maravilhoso. E aí a solução... Aí eu troquei várias ideias ali, vamos colorir. Ela falou, não, deixa que a gente vai
quebrar a cabeça aqui e a gente vai fazer. Quando eu voltei lá, né, elas tinham esse esquema montado, elas imprimiram esse kaftan com todos os desenhos e foram solucionando cada ponto, né, que são centenas de pontos, cada um tem um nome e cada ponto tem uma história, o ponto pipoca, o ponto torre, o ponto esse, o ponto aquele. E elas foram solucionando dentro de cada pedacinho daquela estampa que parecia tão distante daquela técnica, como que elas interpretariam isso dessa forma. E é uma peça maravilhosa também. Maravilhosa. Né? E Dudu, cada uma fez um pedaço, né? E aí depois eu fiquei nessa dúvida se elas fizeram cada um pedaço e depois uniram todas aqueles pontos, você sabe? A maioria delas, elas têm uma espécie de uma líder assim, né, comunitária que tem e que aí distribui para elas as diferentes partes. Então, muitas de algumas tinham um certo protagonismo de algumas artesãs, outras foram super divididas, uma fez a manga, uma fez as costas, uma fez... Então depende um pouco de cada comunidade. E também existe ali, né, uma hierarquia, não é só em Palas Atenas e Aracne que existe quem renda melhor. Não, assim, todas são valorizadas, mas é claro que também existe entre elas uma distinção, respeito, uma hierarquia daquela que é mais antiga, daquela que faz o ponto mais delicado. Então também era muito interessante ver como se estabeleciam, né, esses lugares. Mas a gente teve alguns momentos históricos. Em Camalaú, por exemplo, eu cheguei lá com essa renda renascentista, era o Clube das Mães de Camalaú, era numa escola que a gente se encontrava. Tipo assim, teve reunião em igreja, em escola, os mais diversas possíveis. Eu cheguei lá, elas estavam com uma renda renascença e o paetê embaixo. Eu falei, o que vocês estão fazendo com esse paetê embaixo? A gente fez um paetê para dar um brilho assim embaixo. Talvez vocês colocaram paetê embaixo da renda. Eu falei, nem eu, nos meus dias mais ousados, extravagantes, tinha imaginado uma coisa dessa. Eu falei, não por isso. A gente vai agora fazer aqui umas fotos. A gente só sei que terminou eu montado com elas, pegando assim, passadeira de mesa, enroscando na cabeça, colocando 3 coisas, fazendo pose, fazendo a mão na cintura. A gente fez meio que um desfile improvisado, assim, se montando com os paetês e com as rendas, e aquilo foi fabuloso, né? Porque isso transcende, vai para além, né, da curadoria que a gente está falando, mas também mostra uma emancipação dentro do design e do entendimento de que é relação fascinante, né? Interessante ver como nesse processo, que é o que trabalhos como a nossa exposição fazem, como elas incentivam na valorização, na emancipação, no entendimento do próprio valor que elas têm. Não é que elas não saibam o valor delas ou dependam do nosso aval. Não é nisso, não. Mas a gente corrobora para que elas entendam a dimensão, a grandiosidade do que elas fazem e a contribuição vital que elas trazem para a moda brasileira. Ótimo você ter trazido esse assunto também. E eu queria passar a palavra para a Renata, João. Renata, de todos esses projetos, né, que você bolou aqui no museu, eu acho que assim, tem também a valorização do ofício, mas existe uma valorização tão importante que é a valorização das pessoas. E a gente percebe que isso traz muita autoestima. Muitas vezes, elas, a partir desse trabalho, elas começam a ganhar mais que os maridos, elas ganham autonomia financeira. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, né, como é que foi importante todo esse projeto para trazer essas mulheres assim como protagonistas das suas próprias vidas. Então, esse é um assunto complicado, esse dos maridos. Que já houve casos assim olha, queriam trucidar a mulher, porque estava ganhando mais, e cortar, já teve casos de que cortaram os trabalhos. Causa bastante essa situação. Mas, e você queria saber? Mas eu acho que isso vale não só para renda, vale para todo artesanato que as mulheres fazem. Por exemplo, na Ilha do Ferro, as mulheres bordam e os homens fazem peças de madeira. Aí já não compete tanto, né? Porque eles também têm o seu trabalho. Então já facilita. Fica em Alagoas, né? E lá na Ilha do Ferro a gente tem o Boa Noite, que é um bordado que só tem lá. Então, assim, naquela região, para vocês verem como é precioso, né, essas manualidades que a gente tem no Brasil.
Não só lá, como na lojinha da Casa Museu. Olha, falem com Paty, que está aqui atrás, tá? Que está fazendo, porque tem os bordados meia-noite mais lindos na nossa lojinha do Museu AK. Muito bem, eu queria fazer uma complementação que tem a ver, mas tem a ver com o Dudu especial, né? Eu acho que o Salam Aleikum do Dudu só perde para o de Carmen Miranda. Muito bem, né? As mãos até subiram, assim, ó. Meu chica-chica-bucha até deu... Mas é uma palavra que é muito interessante. Continuo eu nas minhas... enfim, os meus percursos pela etimologia, né? É uma palavra que talvez as pessoas nem saibam que existe na língua portuguesa, Salam Aleikum, né? E vem do árabe. Os árabes têm uma forma, isso especialmente depois do islamismo, né? Que eles batem no coração, batem nos lábios, batem na testa e falam Salam Aleikum, que significa, né, que o meu coração, que as minhas palavras e que os meus pensamentos estejam com você. E aí respondem Aleikum Salam, tipo, e os meus contigo também, né? E o Salam Aleikum deu em português, já que o ato era esse, a pessoa que gesticula muito é cheia de Salam Aleikum, né? É o Dudu, né? É em especial, né? Agora, incrível o Dudu, a figura dele, né? Porque ele se apresentou para as associações exatamente do jeito que ele é e que ele se veste. E isso eu achei assim fantástico, porque realmente você imagina uma associação lá no Piauí, numa cidadezinha, e aí aparece o Dudu, porque parece que caiu cheio de Salam Aleikum. cheio de Salam Aleikum. Então isso eu achei isso maravilhoso, porque elas aceitaram na hora, né? Elas não viram, elas riam. Mas eu posso fazer mais um ponto de vista que eu acho interessante. Essa valorização que nós temos aqui com a Renata, uma das pioneiras dessa valorização, desde do princípio aí do século XXI, né, em continuidade, a Chita, depois as rendas, né? Mas essa realidade de valorização das nossas próprias referências tem aproximadamente 30 anos. 30 anos, né? Tanto que no meu livro do Luiz André, o História da Moda no Brasil, eu fiz questão que tivesse o subtítulo Das influências às autorreferências, ou seja, das influências que recebemos do exterior, especialmente Paris, que não foi só para o Brasil, mas foi para o mundo, pelo menos, até o mundo oriental, muitas coisas também, não só o mundo ocidental, né? Mas como que isso aconteceu? Porque o chique, né, muitas vezes, era você fazer uma releitura, uma homenagem de alguma coisa que existia no exterior. Muito bem, tá? Temos aí esse processo histórico, sim, da nossa realidade, né? Mas quando estávamos no início dos anos 1990, com o presidente Collor, que abriu o Brasil às importações, primeiro chegaram os tecidos, os tais tigres asiáticos, que faliu com muita indústria têxtil brasileira, e, na sequência, vieram os importados. E aí eu tenho, né, uma possível breve e não tão profunda reflexão do que é moda no Brasil e moda brasileira. Moda no Brasil é tudo aquilo que você usa de moda. Isso pode ser uma roupa da casa A, B ou C, da França, da Itália, de qualquer outro lugar. Mas moda brasileira é quando você olha para o seu próprio umbigo, que você tem as suas próprias referências, né? E aí o que aconteceu com o profissional de moda no Brasil? Precisou buscar as próprias referências, já que agora temos as importações para poderem se projetar no mercado. E aí sim começamos a valorizar a nossa realidade cultural do artesanato, das nossas próprias referências. Um dos primeiros nomes pós esse momento do início dos anos 1990, Dudu sabe disso, e as pessoas da moda, com certeza, Renata, Regina e as outras pessoas também, um dos primeiros, neste momento, foi Tufi Dweck, quando ele colocava uma bandeirinha do Brasil na sua etiqueta, e mais do que isso, era Ipanema, Niemeyer, Lampião e Maria Bonita, Amazônia, eram os temas que ele colocava para fora. Agora,
preciso fazer 2 ressalvas aqui, ou uma ressalva com 2 pessoas. Antes dessa realidade, nós não podemos esquecer o pioneirismo da valorização de uma identidade nacional com Zuzu Anjo no Rio de Janeiro, né? Sem marcas de dúvida alguma, né? Ela dizia com propriedade: eu sou a moda brasileira. Ela sabia o que ela estava falando, porque ela já buscava referência do algodão, da estampa, da cor das rendas brasileiras, né? E, enfim, as estampas com pássaros, com flores, renda, né? Tudo. Chita, exatamente, né? Lampião, Maria Bonita, que Zuzu fez, né? Isso na moda feminina. E na moda masculina, eu creio que vários de nós aqui possamos lembrar, Dudu em especial, né? Luiz de Freitas, com a marca Mr. Wonderful. Feito, maravilhoso. Genial. Do pioneirismo enquanto designer preto, num momento onde, né, também a gente tinha poucos assim no mercado. Que está para sair um livro dele, que eu até escrevi uma parte do livro. Enfim, dormia nos bancos da Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. Não tinha uma pessoa tremendamente modesta, de uma família modesta, de Magé, no estado do Rio, interior do estado do Rio, enfim, vai para o Rio tentar a vida e com esse seu olhar de uma extrema sensibilidade, de um apuro estético, ele vai mudar a história da moda masculina no Brasil, né? Sem dúvida alguma, então, e valorizando as nossas próprias referências. Então, quem sabe uma exposição sobre Zuzu e Luiz de Freitas, né? Não seria uma ideia genial? Os pioneiros, ela na moda feminina e ele na moda masculina. E, de um modo geral, a partir do início dos anos 1990, aí sim ficou bacana, porque Brasil só era um pouco lembrado de 4 em 4 anos ou de 2 em 2, Copa do Mundo e depois as Olimpíadas que intercalavam com a Copa do Mundo, né? E a Miss Brasil, obviamente, Marta Rocha, Ieda Maria Vargas, enfim, né? Mas agora não, agora nós usamos essas nossas próprias referências com orgulho. E lá fora eles valorizam muito. Quanto mais você tiver aspecto de brasilidade, maior vai ser a valorização. Que possamos escrever o Brasil com S. E um Brasil com S, que a gente possa, então, valorizar cada vez mais nossos talentos e essas nossas riquezas. Deixar de olhar tanto para fora e olhar mais para dentro, né? Deixar tanto de querer ir para fora, que a gente gosta de ir para fora, mas vamos valorizar o que é nosso, né? A gente está nessa fase, vamos valorizar o que é as nossas riquezas e esses nossos talentos. Não é colocar o mundo no Brasil, é colocar o Brasil no mundo. Enfim, é por aí, né? E já estamos para o encerramento, eu vou dar um recadinho. Pode, Renata? Né, que eu até já tinha conversado com você. Eu vejo que aqui o que eu acho ótimo, inúmeros alunos dos cursos de moda, né? Os meus, que eu os conheci, tanto da FAAP como da Santa Marcelina, e de outras escolas, né? Então, eu solicitei a Renata que passasse uma listinha para vocês deixarem o nome com o e-mail, para vocês receberem aquele certificado de participação para contar os pontos de atividade extraclasse, porque senão vocês não serão diplomados, tá bom? Então, uma pessoa vai passar um papelzinho para que vocês assinem, que aí vocês recebem uma certificação que podem comprovar. E ser um sábado de manhã com chuva, ganha uma estrelinha a mais, tô brincando. Isso é por conta do Dudu. Aí, Dudu, por sua conta, não é uma estrelinha. Aí vocês pedem para mim a estrelinha. É uma constelação, se for com você. Bom, gente, a gente está caminhando para o final. Eu gostaria de apresentar o vídeo do projeto Renda-se, que eu acho que vai ser bacana, porque vocês vão ter a oportunidade de assistir um pouco como foi essa interação do Dudu com essas associações rendeiras. E aí depois a gente pode abrir para algumas perguntas, tá? De brancas lunas que Jesus abençoou, desenha a natureza vem plantar aqui. Renda-se é a exposição idealizada pela Casa Museu, que traça diálogos e parcerias entre estilistas e comunidades rendeiras brasileiras. O projeto promove intercâmbios culturais,
Os estilistas entram com seu conhecimento de moda, criatividade e identidade pessoal, e as rendeiras entram com a tradição ancestral das rendas, um dos artesanatos mais preciosos do Brasil. O museu mapeou várias comunidades rendeiras de diferentes estados e com diferentes técnicas de rendas. E os estilistas puderam escolher com qual comunidade trabalhar. Os looks dessa exposição são resultados desse diálogo, dessa parceria, deste intercâmbio criativo entre estilistas e rendeiras. Dedo com orgulho, é mais um santuário, em honra da mãe dos pobres, senhora do Piauí. Foi um longo processo, durou 3 anos, e agora que o resultado vai ser mostrado. A exposição Renda-se é um dos projetos mais gratificantes que eu já fiz na vida, por eu ter sido curador e também um dos estilistas convidados. Foi realmente uma interação de 2 mãos, que tanto os estilistas quanto as artesãs trabalharam muito em conjunto, trazendo inovações para elas e para os estilistas. Quando a gente chega com o nosso universo, que é tão distante e ao mesmo tempo também é tão próximo, eu acho que a gente consegue criar uma nova maneira de encarar a renda e levar ela para um novo lugar. E justamente o que a gente mais gostaria é que crescesse o número de artesãs fazendo esse trabalho. É inevitável que a gente se admire demais de ver essas mulheres fazendo um trabalho tão precioso. Porque realmente, assim, você precisa ver elas fazerem para crer que realmente esse trabalho seja tão precioso, tão minucioso, que ele leve tanto tempo para ser feito. E também a questão da renda que rende. Então, quanto mais for usada, mais vai ser encomendada. E assim como a renda, ela é algo que requer paciência e amor em cada etapa em que ela vai ser feita, a exposição também foi assim. É como se a gente tivesse que desenhar cada uma dessas etapas com amor, com atenção, com cuidado, né? E nós todos, eu como curador e assim como todos os estilistas, a gente também foi descobrindo ao longo do processo como ia ser o resultado desse trabalho. Eu acho que, sem dúvida, o artesanal e o que leva mais tempo para ser produzido tem um valor acrescido nisso. Eu adoro pensar que essa exposição ela também é uma arma de salvação e perpetuação do trabalho das rendeiras. É uma expectativa. Há 3 anos a gente convive com essa expectativa. Eu já tinha certeza que o resultado ia ser muito bom, mas eu acho que ele está superando a minha expectativa. Mulher rendeira, olê mulher renda, eu me ensina a fazer renda, eu ensino a namorar. Olê mulher rendeira, olê mulher renda, eu me ensino a fazer renda, eu ensino a namorar. Que gostoso rever isso. Bom, né? E eu Muito convido. bom. Emocionante. Os vídeos estão aqui na exposição. Eu recomendo vocês assistirem. São vídeos curtinhos, mas que contam a história, como é que foi o projeto em cada uma dessas comunidades. Então, agora eu queria saber se tem alguém que quer fazer pergunta. Que ótimo. Geral, todo mundo fica tão tímido, mas que bom. Primeiro, eu quero agradecer a honra de estar aqui em meio de tantas pessoas maravilhosas. Eu sou crocheteira há 6 anos e eu queria fazer uma pergunta para o Dudu. Quando você esteve com as rendeiras da Renda de Bilro, antigamente eram só as rendinhas, né? Como vocês introduziram, como que elas captaram para fazer as roupas? Porque hoje é mais fácil para a gente, né? Obrigada, gente. Obrigado, seu crochê está lindíssimo, inclusive. Adorei o seu degradê, o seu ombré, tá
Então, o interessante é a gente perceber, né, as diferenças dos grupos e das comunidades que já haviam sido impactadas com esses intercâmbios e aqueles que estavam começando pela primeira vez. Então, era muito interessante que lá nos Morros da Mariana, que é lá no Delta do Parnaíba, no Piauí, onde a gente fez a renda de bilro, 2015, 15 anos antes, elas tinham feito esse trabalho com Walter Rodrigues e tinham visto essas roupas prontas, né? Tinham já experimentado essa ruptura que preserva a tradição do preto. Então é muito interessante como elas já tinham uma emancipação dentro desse entendimento delas como designers e dessas possibilidades. Ainda assim, a gente tinha ali novas rendeiras de novas gerações que não haviam participado do projeto de 15 anos atrás. E, realmente, apesar de elas terem preservado, sim, porque elas fizeram produções com o Walter, ainda não era a maior parte do trabalho que elas faziam, ainda eram com as coisas menores. Mas é muito interessante ver como, rapidamente, elas conseguiram captar. Exatamente. Enquanto... A renda também, a renda com início. Então, sempre a gente tem uma carreirinha, naquilo tem que ter uma criação. Então, aprenderam a fazer rendinhas, né? Para aumentar aquilo, às vezes tem que fazer cálculos, a gente sempre tem que estudar, né? Então, como a grande maioria eram donas de casa, poucos estudos, né? Mas vocês conseguiram introduzir, né? Mas eu até falei para a Renata, vendo aqui, né, que eu falei, é preciso ver para crer, né? Assim, quando eu realmente vi, eu já sabia o que era o bilro. Quando eu vi elas fazendo bilro, eu falei, gente, não é que meu trabalho não é tão difícil. Às vezes eu acho que meu trabalho é difícil. Nossa, meu Deus, que talento! Não é possível. E eu lembro que era tão impactante que uma das fundadoras e pioneiras da associação, ela estava com mais de 90 anos e ela morava na frente da associação, só que ela não tinha mais a visão. Só que ela ficava vendo, da porta de casa, ela via ali o borrãozinho das companheiras rendando. Então a gente foi até lá, a gente entrevistou ela. Ela só de falar da saudade que ela tinha de fazer a renda era muito tocante. Começam de criança. A maioria delas começa 7 anos, por aí elas já querem fazer, porque senão depois eu acho muito difícil aprender. É como língua, né? Quando você aprende de criança. Só posso um adendo. Eu tenho uma amiga que ela é rendeira, ela faz renda de bilro. E ela me falou que é uma tradição de vó, mãe, filha. E hoje em dia, as adolescentes não estão mais querendo fazer renda de bilro. Ela tem 5 filhas e as filhas não querem aprender. Então, por isso que está muito em decadência, né? Encerrando, sumindo a renda de bilro, porque é muito difícil a renda de bilro, viu, gente? Não mais. Vamos colocar que não está em decadência. Agora a gente está em manutenção e ascensão. Isso é verdade. Sim. Mas foi interessante também quando, ao longo do processo, quando estavam, às vezes, as netas ou as filhas que olhavam assim de sociedade, quando elas também viram as familiares envolvidas nesse contexto, a gente trazendo esse olhar de moda, quando elas viram no São Paulo Fashion Week, quando a gente fez, quando receberam as fotos, e aí quando a gente também a internet ainda não tinha essa força que ela tem hoje, mas ela já estava bem estabelecida, e aí a gente entrava no âmbito digital, e aí de repente elas viam aquela possibilidade de que aquele trabalho era uma ponte para várias coisas. E isso gerou uma transformação interessante ali também. E você pode ver pelo próprio crochê, por exemplo. É muito interessante quando o João traz essa percepção de que realmente há 30 anos atrás a gente, né, começa a lidar com uma outra abertura, mas essa percepção cultural mesmo dessa valorização, né, João, ela vem mais recente, porque de 10 anos para cá, com a ascensão das lutas sociais, de uma série de lutas, né, que vão envolver classe, raça, corpo, gênero, cultura, então a gente, olhando para a moda por uma nova perspectiva, né, a gente realmente vê que isso se estabeleceu. Eu lembro quando eu tinha a Neon, já ali no começo dos anos 2000, mas se eu levava para Manaus uma estampa que tinha uma inspiração amazonense, elas diziam, eu não quero. Isso aqui parece muito com o que eu tenho aqui.
Aí eu falava, nossa, mas não é justamente isso que é um maravilhoso, é essa interpretação. E hoje a gente olha o line-up dos grandes eventos, você pode ver a Casa de Criadores, São Paulo Fashion Week, a gente tem um protagonismo maior de marcas menores que preservam as manualidades, que preservam os saberes e que estão inserindo, né, na nossa cultura de massa e trazendo na nossa... Exatamente. E acho que a gente tem uma geração de novos estilistas que estão com esse olhar mais atento. Mesmo o Antônio Castro, que é um jovem estilista que está... Da Foz, que tem loja na Galeria Metrópole, já participou aqui do nosso prêmio, já ganhou 2 vezes. Ele traz muito do bordado, traz muito das referências de Alagoas, que é onde ele nasceu, para o trabalho dele. Então, acho que existe um movimento e acho que projetos como esses também trazem mais um incentivo maior para as novas gerações. E a maioria deles, como a iniciativa, olha, acho que ela gostaria de... Também você percebe que já existe uma postura de aliar a responsabilidade social, que também é como a gente trabalhou aqui, né, de alguma forma. E quando você pega a maioria dessas marcas, um ateliê Mão de Mãe, que está ali fomentando a moda baiana, Gustavo Silvestre, que Mão de Pedro, exatamente, que levou o crochê para dentro de uma penitenciária masculina, né? Não apenas colocando uma linha de produção, mas de fato capacitando, incentivando a criatividade, novas maneiras de olhar o mundo através dessas manualidades, né? Então é muito legal ver que, para além da valorização da técnica, a gente também vê que a gente entende a técnica como uma excelente ferramenta e ponte para essa responsabilidade e valorização social. Não, eu ia falar sobre novas técnicas e novas possibilidades do rendar, né? Então, que vão de encontro também com essa nova geração, que essa nova geração é tudo muito rápido. Eu não sou muito dessa nova geração, né? Geração X, né? Comecinho de millennials. Assim, eu sou de família, né? De crocheteira, tricoteira, bordadeira. Minha mãe está aqui, por sinal, né? Para não deixar eu mentir sozinha. E eu teve um delay muito grande, né, nesse tempo, assim, de, nossa, gente, parar para ficar contando ponto. E lá em casa era assim, ó, tá errado, desmancha e faz de novo. Deus me livre, né? Já que um negócio assim, desmanchar, fazer, não vou fazer. E aí, o que eu conheci recentemente, ano passado, retrasado, foi o Ale Hebert. E o Ale com a renda Cariri, gente, assim, e eu brinco que eu falo que é a renda freestyle. E aí eu fui fazer Artista têxtil, né? Artista têxtil, não, vai além, né? A Alexandre já esteve aqui, já fez coisas aqui ou não? E eu fiz um curso com ele, uma oficina com ele no Senac, e ali eu me reencontrei. Até voltei não, agora eu vou fazer crochê, mas o meu é o crochê freestyle. Errou ponto, não tem problema, é emenda, né? E eu acho que isso vai abrindo novas possibilidades e criando novas técnicas, né? Também. Então, continuam mantendo as antigas, mas acho que vai se atualizando para as novas gerações que vão, talvez, despertando um olhar. Falam, eu quero fazer, agora eu quero fazer, isso é legal, né? Então, acho que era só uma observação, trazer o Ale também que ele ia fazer. Palavras do mestre, né? Tradição e ruptura. Adoro. Sejam minhas, é de uma exposição, né? Você com o mito da Penélope, né? Errou, faz tudo de novo. Desmancha e faz. E fica o tempo todo desfazendo até acertar. Esse lã mais paciente de todas, Penélope, né, amor? Essa sim, vai lá, faz, desfaz. Esperando o amor. Vamos para mais uma pergunta e aí a gente encerra? Oi, tudo bem? Professor, aproveitando a questão de o senhor ser especialista em história da moda, queria trazer um pouco mais da discussão a questão de como a renda chegou e se instalou na região nordestina e falar um pouco da cultura e de ser algo tão relacionado ao Nordeste, sabe? De valorização daquela região e como que se perpetuou, a importância, como é que está até hoje. É uma aula, né, João? Ela está querendo que você dê uma aula aqui. Olha, quando falam professor, meu Deus do céu. Dudu também é professor. Todos nós ensinamos alguma coisa aos outros, né? Todos nós professamos, né? Muito bem. Oi, Edu. Eu chamo de professor. Enfim, o que me deixa muito honrado, que eu acho que é uma...
Pois é, né? E eu falo isso porque o quanto a profissão de professor é valorizada em outros lugares. Imagine, né? No Japão, o imperador só cumprimenta de mão professores. Só professor. Não importa se é professor primário ou se é professor de pós-doc, né? Da importância. Qualquer profissão que se tenha, você passou por um aprendizado, você passou por um professor. Então, o professor é a profissão de todas as outras profissões, né? Isso me orgulha muito. E certa vez, falando disso, do Japão, uma aluna coreana me falou o seguinte, né? Professor, na Coreia, né, o professor é tão respeitado que o aluno não pode pisar na sombra do professor. É considerado desrespeito. Então, tem a sombra do professor, ele tem que contornar. Olha que genial, né? Enfim, né? Aqui é bem diferente, diga-se de passagem, com todo carinho que eu tenho pelos meus alunos aqui, né? Mas o que acontece, né? Na realidade, o Brasil, não só no Nordeste, mas especialmente no Nordeste, nós temos essa tradição das rendas, né? Repito aquele ditado, onde há redes, há rendas, esse ditado português. E o tamanho do nosso litoral, então, foi imensamente distribuído. Mas veja, Santa Catarina tem uma tradição açoriana, uma tradição portuguesa, de um modo geral, e traz a questão da renda também. Então, não é só o estado do Nordeste. Mas, oi? De Bill, é. Enfim, né, que a renda foi inventada simultaneamente em Veneza e em Flandres. Isso naquele período que eu falei lá no princípio do Renascimento, né? Ou seja, há mais ou menos uns 500 anos atrás, né? Enfim, eu vi a Liana por aí, Liana Blois, onde que está? Ah, está ali no cantinho, né? Que tem um trabalho lindo com a renda e com o tingimento do pau-brasil, né, Liana? Com aquela tonalidade avermelhada. A peça está aqui em exposição, né? Enfim, então o que acontece? Era mais fácil você aportar no Nordeste, ficava mais próximo da própria Europa. Então, os estados do atual Nordeste, geograficamente sempre foi, mas do atual, como nós assim chamamos, os portugueses e outros povos, na tentativa de colonização, aportavam mais rapidamente ali, né? E tem até eu me lembro de uma campanha do governo da Bahia, que eu achei genial, aquela imagem de Cabral chegando, né? Isso, né? Ali na região do Monte Pascoal, Porto Seguro, né? E a campanha era assim: Bahia, preferida pelos turistas desde 1500. Eu achei essa publicidade do governo baiano genial, me convenceu e eu nunca mais esqueci, né? Enfim, então, a facilidade do trânsito pelo Atlântico, saindo da Europa, daria especialmente da Península Ibérica, e chegando mais nos estados do Nordeste. Então, essa é uma das possíveis explicações. Agora, vai depender também do talento manual, né? E ali desenvolveu-se muito esse talento no sentido de preservação. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de visitar uma exposição, foi antes da pandemia, ali no Sesc, da Rua 24 de Maio, que a exposição chamava-se Nordeste-se. Essa exposição foi linda, foi linda. A importância do Nordeste do Brasil para a identidade nacional. Enfim, então, a valorização dos estados que compõem essa região. Inclusive, a capa do Bispo do Rosário, a capa para Ver Deus, que talvez seja uma das obras mais expressivas, que roda o mundo, já foi até para a Bienal de Veneza, né? Nesse sentido, muito mais o bordado, nesse caso, né? Mas, enfim, então, essa seria uma possível explicação porque do Nordeste. Esse litoral imenso, um calor grande, né? Imenso também, o trabalho manual vai longe, né? Enfim, e além da conversa, né? Você está trabalhando, as mãos estão trabalhando, né? Os fusos fazendo um barulhinho e você conversando para a preservação também da memória oral, seja o assunto que for. Ou cantando também, né? Cantando. Que é lindo também. E só fazendo um adendo que foi super bonito nesse processo também, que é muito bonito que o João, né, trouxe várias vezes a falar onde a rede, a renda, né? E aí, quando a gente viaja, principalmente nos lugares do filé, né, como, por exemplo, o Ceará, ela sempre diz aonde a pesca, a filé.
porque muitas vezes, né, eles também, comunidades de pescadores e de artesãs, aonde ainda com essa divisão binária de tarefas, né, que hoje em dia ainda bem está se diluindo mais, mas o homem pesca, a mulher fazendo artesanato. Então, o mesmo processo com o qual ele faz a rede de pesca é o qual ela faz a base do filé para depois rendar. Então, sim, onde a rede, a renda, mas onde a pesca, a filé, quando a gente fala aqui do nosso, né, do nosso litoral, do Nordeste. É muito bonito como isso conta, né, sobre essa... Há pelo menos 2 filés, né? O filé rendado e o filé do peixe que você pescou. Bom, gente, eu tenho certeza que vocês gostariam de ficar mais 2 horas aqui ouvindo, né? Foi maravilhoso, mas a gente tem que encerrar, então agradeço muito a presença de todos. É uma honra, João, Dudu, Renata, a gente compartilhar todo esse conhecimento de vocês, né? E eu espero que tenham plantado uma sementinha em cada um de vocês, esse papo, para vocês levarem essa brasilidade nossa, tão especial, para o meio de vocês. Então, muito obrigada e tenham um ótimo sábado. Olê, mulher renda, eu me ensina a fazer renda, eu ensino a namorar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, eu me ensino a fazer renda, eu ensino a namorar.